Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 23 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 254 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o livro do Apocalipse no seu capítulo de número 4. Já dissemos a você que o apóstolo João é o autor deste livro, que ele o escreveu enquanto estava aprisionado na ilha de Patmos, que fica próxima à cidade de Éfeso, cidade essa onde João esteve os últimos anos de sua vida combatendo heresias, como foi o caso do combate que ele empreendeu através principalmente da sua primeira carta, sua primeira epístola. E então dissemos que de lá o Senhor Jesus aparece a João e em visão dita a ele este livro e manda que ele escreva as 7 igrejas que são selecionadas dentre as diversas igrejas daquela vizinhança na Ásia Menor, e é isso que acontece nos capítulos 2 e 3. Em cada uma dessas igrejas, o Senhor Jesus se apresenta de maneira gloriosa, demonstra conhecer as virtudes da sua igreja e também as fraquezas da sua igreja, e exorta a sua igreja a buscar uma renovação nele mesmo. Ele é aquele que tem as igrejas na mão, ele é o alfa e o ômega, ele é aquele que pode ser o remédio para o problema que ele mesmo conhece a respeito da sua igreja. Então, no capítulo 1 é a apresentação gloriosa de Cristo, apesar da dura realidade que a igreja possa enfrentar nos dias de perseguição do imperador Domiciano, por volta do ano 95 da era cristã. E nos capítulos 2 e 3 você vai ver as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas, mostrando que Jesus estava querendo falar, na verdade, com toda a igreja, como a igreja universal. A gente evita muito essa palavra hoje em dia por causa da chamada denominação Igreja Universal do Reino de Deus. Mas o que Jesus está falando aqui é com a igreja de todas as épocas, de todos os lugares e até mesmo de todas as bandeiras, desde que sejam a igreja verdadeira, aquela que crê no Senhor Jesus como único mediador entre Deus e os homens e na sua palavra como regra de fé infalível, inspirada e inerrante. E depois de termos visto isso, depois de termos visto o Senhor Jesus se apresentando glorioso a uma igreja perseguida, se apresentando como noivo que conhece as fraquezas e as virtudes da sua igreja, se apresentando como um noivo que é o remédio para a sua igreja, no capítulo 4 nós vemos que agora Jesus dá a João uma visão. Ele tem um êxtase. E então ele vê uma porta aberta no céu, não é? E ouve uma voz de trombeta falar com ele para ele subir, porque ele veria ali as coisas que devem acontecer depois destas. Está se referindo ao futuro, obviamente. E então ele se acha em espírito, diz o verso 2, e vê um trono no céu. E então isso já nos aponta alguma coisa muito importante. A igreja está sendo perseguida. Jesus conhece as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas lutas e as suas virtudes. Jesus se apresenta à igreja de maneira vencedora e a estimula a continuar firme. E João então logo em seguida vê que o Senhor Jesus lhe mostra o que vem depois. E o que é que vem depois? Vem a visão do céu, que é de onde os acontecimentos futuros haverão de sair. A história do que acontece na terra é decidida no céu. E isso deve ser um motivo de grande tranquilidade para nós. Por quê? Porque João vê um trono. E essa palavra trono é muito sugestiva, porque ela mostra para nós o lugar da autoridade. O centro do mundo não é o planeta Terra. O centro do mundo não é o ser humano. O centro do mundo é o Senhor Deus. Deus Trino, Deus único e verdadeiro, que está no céu comandando do seu trono a história do universo. E esse trono é um trono glorioso. Não só porque a pessoa que está assentada no trono é gloriosa, mas também por causa de todas as coisas que estão ali ao redor. Se você notar, as coisas estão em volta do trono, ao lado do trono, próximas ao trono. O trono é o ponto de referência aqui. E esse trono, portanto, é glorioso. Por quê? Porque a pessoa que se acha nele é de tal glória que João tenta ser muito breve na sua descrição. Ninguém jamais viu a Deus, foi Cristo quem o revelou, e ninguém pode contemplar a glória de Deus porque ele habita em luz inacessível. E veja então que aquele que está sentado no trono é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Jaspe é uma pedra branca, sardônio é uma pedra vermelha. As duas cores apontam tanto para a justiça quanto para o juízo de Deus, quanto à sua pureza, quanto à sua santidade
e também quanto à sua ira que foi cobrada quanto aos nossos pecados na pessoa de Cristo que derramou seu sangue por nós. Então você vê aqui uma descrição gloriosa. E não só isso, mas também um arco-íris ao redor desse trono. O arco-íris, você sabe, vem lá dos dias de Noé, quando Deus anuncia a sua misericórdia à humanidade, dizendo que não vai julgá-la mais com um dilúvio, como fez nos dias de Noé. Então você vê aqui uma descrição de um Deus santo, pedra de jaspe, branca. Um Deus que é julgador, pedra vermelha, pedra de sardônio. Mas um Deus também que tem misericórdia e graça, arco-íris. E então você já começa a entender que nós podemos caminhar tranquilos, porque o destino de todas as coisas, e inclui principalmente o destino da igreja, que recebe esta correspondência, é decidido lá no céu, do centro de comando do universo, que é o trono de Deus, alguém cuja glória mal pode ser descrita, e alguém que é santo, justo e misericordioso e gracioso. A glória desse trono é aumentada em função das coisas que estão ao lado dele. Há 24 tronos colocados ao redor desse grande trono. E nesses tronos estão assentados 24 anciãos vestidos de branco. O ancião, nos lembra até do presbítero, é a pessoa que, por sua experiência, por sua maturidade, era o líder do povo de Israel. E ele então exercia comando. 24 anciãos nos fazem pensar nos 12 anciãos do Antigo Testamento, os 12 patriarcas, mas também nos 12 anciãos do Novo Testamento, os 12 apóstolos, ou seja, as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos de Jesus, a igreja da Antiga e da Nova Aliança reunida, os chefes, anciãos, vestidos de roupas brancas porque foram purificados, com coroas na cabeça mostrando a sua posição de glória. No entanto, essas pessoas estão aos pés daquele que está sentado no trono. Tudo isso só aumenta a glória daquele trono. E além disso, você vê que saem relâmpagos, vozes e trovões desse trono, falando do seu juízo. 7 tochas de fogo, que são o Espírito de Deus, mostrando que ele purifica todas as coisas, que ele exerce juízo sobre todas as coisas. E também um mar de vidro, semelhante ao cristal, que dá a volta naquele trono, e nos indicando um pouco da pureza daquele local. Veja que também há 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Esses seres viventes têm a aparência de leão, de novilho ou boi, de homem e de águia. Leão, boi, homem e águia. Aqui as interpretações divergem muito. Tem gente que acha que esses 4 seres viventes são os 4 evangelhos. Que leão aponta para Mateus, que descreveu Jesus como rei, que o boi aponta para Marcos, que descreveu Jesus como um servo, que o homem aponta para Lucas, que descreveu Jesus como um homem perfeito, e que a águia apontaria para João, que descreveu Jesus como aquele que veio do céu e voltava para o céu. Parece-me bastante discutível essa interpretação. Mas há quem interprete que esses animais, esses seres viventes, simbolizariam a totalidade da criação e de todas as virtudes que Deus distribuiu entre as suas criaturas. A força, o leão sendo assim o rei dos animais selvagens, o boi sendo o mais útil dos animais domésticos, o homem sendo a coroa da criação e a águia sendo a rainha das aves. Mas se nós olharmos para isso, à luz do Antigo Testamento, nós vamos ver que em Ezequiel, especialmente no capítulo 10, há a descrição de criaturas angelicais assim. E Ezequiel nos explica no capítulo 10 que essas criaturas são os querubins. E os anjos, ao longo de toda a Bíblia, são descritos como pessoas que têm força, que têm habilidade, que têm rapidez, que têm inteligência, e tudo isso está ao serviço de Deus. O que isso significa no final das contas? Basta entendermos que qualquer que seja o significado mais exato, que não é definido aqui, a respeito desses 4 seres viventes, eles estão conferindo glória àquele trono. Porque aquele que está no trono tem essas criaturas maravilhosas e esplêndidas ao seu serviço. Elas têm discernimento, elas têm percepção, porque estão cheias de olhos por todos os lados. E essas criaturas não só estão ao serviço daquele que está no trono, mas elas, sem descanso, nem de dia e de noite, proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Isso aqui nos faz lembrar imediatamente de Isaías 6, quando morreu o poderoso rei Uzias, e todo mundo se perguntou: e agora quem nos governa? E Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias,
eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Serafins, criaturas angelicais, estavam diante dele. Cada um deles tinha 6 asas, como era o caso dessas criaturas aqui, que têm 6 asas. Com 2 voava, com 2 cobria os pés e com 2 cobria o rosto. E o que é que eles clamavam? Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No final das contas, este capítulo 4 é, portanto, uma grande descrição da glória do trono do céu. Um trono de santidade, um trono de poder, um trono glorioso, a tal ponto que aquele que nele se assenta mal pode ser descrito. Um trono de juízo, trovões, relâmpagos, vozes, a pedra de sardônio vermelha, um trono de pureza, a pedra de jaspe branca, um trono onde a igreja do Antigo e do Novo Testamentos estão ali se curvando para prestar homenagem àquele que está no trono. A criação como um todo, nesses 4 seres viventes, os seres angelicais, ou todas as habilidades possíveis, força, rapidez, inteligência, domínio, tudo isso está convergindo para aquele trono que João vê, enquanto aparentemente na terra o trono de Domiciano tem despachado ordens para perseguir a igreja. Aparentemente na terra a igreja está sendo derrotada, mas as coisas não são como parecem. Esse é o tema do livro do Apocalipse. Então pense bem, igreja, porque ainda que pareça que estejamos caminhando em derrota, que estejamos vivendo no prejuízo, se entendermos e tivermos a visão do trono, nós poderemos caminhar em paz e com alegria. Afinal de contas, a igreja vai reagir assim. Quando esses seres viventes, diz o verso 9, derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, ou seja, aqueles que representam a totalidade da igreja, vão se prostrar diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ou seja, entendendo a adoração daquelas criaturas maravilhosas, a igreja haverá de perceber a glória do trono e de adorar aquele que está no trono, declarando, entre outras coisas, que tudo é dele, tudo acontece de acordo com a vontade dele. Nada pode ser mais consolador para a igreja do Senhor Jesus, seja em qual contexto de perseguição ela estiver vivendo. Eu espero que essa mensagem abençoe profundamente a sua vida, porque este capítulo 4 realmente é o capítulo do trono. Há 67 menções da palavra trono no Novo Testamento. 47 delas estão no livro do Apocalipse. 12 dessas 47 estão aqui no capítulo 4. Depois de ver o Cristo glorioso no capítulo 1, aquele noivo que conhece as lutas, as dificuldades, as virtudes e fraquezas da sua igreja, capítulos 2 e 3, João então aponta agora: prestem atenção, eu vi o céu, um trono de justiça, de pureza, de santidade, de glória, de juízo. Um trono onde todas as coisas cooperam para a glorificação daquele que está assentado no trono. E uma adoração que, sendo iniciada pelas criaturas extraordinárias, vai motivar a adoração da igreja. Se nós entendermos isso, nós já vamos enfrentar as nossas lutas com mais tranquilidade. Ao que está sentado no trono seja o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor, antecipando este dia maravilhoso que João vislumbrou em visão, nós tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória, reconhecendo que do teu trono no céu, tudo o que acontece emana. Reconhecemos o teu governo, a tua soberania, o teu controle de tudo, e suplicamos ao Senhor que esta verdade console o nosso coração e acalme os nossos ânimos, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te engrandecemos e exaltamos em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.